crescimento, com alguma flutuação, então, assim, de 193 mil para 197 mil até 2020, uma pequena variação. Mas quais são as atividades? Pois é, e as atividades? São todas as atividades, a gente só não põe grandes grupos para cada É das cores, das mulheres, está vendo? Construção. Tem que lembrar que no diagnóstico nós mostramos construção civil era um campo de trabalho forte, educação era também um grande empregador, o emprego dos condomínios eram os três grandes empregadores de Niterói. Então, esses é que estão aqui, foram selecionados para fazer essa... Transporte qual é? Transporte qual é desse? É o maior? Construção é o vermelho, azul, serviços para que edifícios, são os porteiros. transporte é o verde, pouca população, educação é o laranja, amarelo alimentação e azul saúde. Saúde e serviços sociais. O serviço público não está aí não, né? Não, a gente fez projeção para tudo. Na hora de escolher, a gente escolheu grandes grupos. E parte da Outras universidades privadas também, né, gente? Tem 7 universidades. Esse comércio varejista, como ele ficava numa escala muito diferente dos outros gráficos, a gente botou separado, onde tem uma flutuação maior. O comércio varejista é o primeiro que sente a crise, né? É o primeiro que também reage quando as coisas estão boas, ele é o mais sensível. Isso é um importante aspecto da centralidade. Vamos dizer, a centralidade que também emergiu de um território feito da maneira como a gente apresentou de início. Então, esse comércio varejista é importante para a configuração desses centros de bairro. Tá, urbanismo, então habitação. O que se trabalhou foram séries de escolas de licenciamento e habitação. Com a projeção de tendência de produção habitacional de mercado de energia. Tanto as faixas 1, 2 e 3. A faixa 1 é aquela ligada à favela, 2 e 3 são aquelas já ligadas ao mercado formal. Então, a definição de cenários futuros iniciais, com obras concluídas e condicionadas. O que a gente considerou cenário condicionado? Quando a obra ainda não está concluída. Pode dar uma licença. Então, aqui a gente tem a projeção azul clarinho para 2002, azul, aqui é 7 escolas, perdão, e o azul escuro para 2010. O gráfico mostra que houve uma produção significativa nesse período, um crescimento. Isso tem os dados sistematizados para cada região. Predomina a região norte pela maior quantidade de empreendimentos no caso da vida e maior quantidade de comunidades carentes, ou seja, a oferta e a demanda estão convergindo numa região que efetivamente sinaliza isso. Tá bom, Vocês chegaram então a fazer o levantamento da informalidade habitacional, é isso? Não. Nós trabalhamos com os dados que saem do PLIS, do Plano de Habitação de Interesse Social. Esse levantamento foi feito em 2012. 2012. Eles têm levantamentos muito bem feitos, muito interessantes. Isso tudo seria extremamente caro para repetir. Mas se eles estão feitos, nós estamos baseando nos dados. É um documento público. E é um documento que foi muito bem realizado durante um período exclusivamente para ele. Então, vocês consideraram a produção informal? Consideramos os dados de produção informal que estão no PIS. E os formais fornecidos pela Prefeitura E de pela todos os Caixa. projetos da Minha Casa Minha Vida. Então, aqui o que acontece? Cenário inicial é condicionado aos praticamente conhecidos. Produção habitacional ocorre nas regiões norte, pendotiba e leste. Norte, é que mais sinaliza como demanda. A pendotiba, que tem vários condomínios, recintos construídos na Casa Minha Vida. E a região leste, que ainda não tem um pool, que é uma região ainda mais já de efeito ocupação, mas que já tem sinalização, tem alguns aglomerados normais, já tem sinalização. 70% da produção habitacional concentrada na região norte possui a maior quantidade de unidade de tendência de aumento da produção habitacional no município, porém concentrada nessa região norte. E tendência de aumento da produção nas regiões pendotiba e leste, porém em menor número e menor ritmo também. A norte, ela tem uma infraestrutura já instalada. Ela está qualificada para mais. Então, o cenário mostra uma atuação que parece consistente, previsível com crescimento. A leste seria qual?
A leste? Ah, caramba. Praça das Mães. Praça das Mães. Ah, uma talvez a leste. Não, vai ter na sequência. Tem na sequência? Aqui. Não, tem, tá. As setinhas, aí já estamos em dinâmica imobiliária. A ideia do cenário tendencial foi checar nos dados de dinâmica imobiliária, que eram os dados que a gente tinha com maior quantidade possível e mais atuais, mais contemporâneos, era checar o que esse mercado sinaliza. Aonde que existe interesse de construção e aonde que existe demanda, quer dizer, que existe a absorção dessa oferta. Então aí tem o sinalzinho azul para cima, para mim Esse mapa é uma costura com gabarito e essa variação de quantidade de unidades. Então, por favor, você está me vendo. Então, gabarito até 5 pavimentos é o rosa claro. Então, mais predominância nessa região. Em amarelo, até 10 pavimentos. Em laranja, até 15 pavimentos. E de 15 a 17 pavimentos. É aqui no trecho, pega e cai aí. Isso é permissão para construir. Quer dizer, é o gabarito permitido. Não é o que está efetivamente lá. Então, são os parâmetros. Gabarito permitido. Não, proposto não, já gente. Mas está Feito por ou do plano diretor anterior. As setas em vermelho é a tendência de declínio da quantidade de unidades residencial licenciadas. São as setas em vermelho. Não dá para enxergar, não. Em verde é a tendência de aumento na quantidade de unidades residencial licenciadas. Análise nessa verde. Em laranja, é a tendência de ausência de unidades licenciadas. O que significa ausência? Ausência que não tem interesse, não está rolando. Isso foi feito um estudo em dois momentos da história, foi analisado o que foi construído, foi solicitado as licenças, foi feita uma projeção. Ela vem daí essas setinhas, tá? Tem uma tabela grande que é bastante difícil da gente entender, que é aqui acessível, mas ela é complexa. A gente tentou traduzir no mapa com setinha, mas ela tem a descrição dela no texto, viu mesmo? A tabela está lá e a descrição dela detalhada está lá. Mas qual a apresentação que a lilás é o quê? A última. A última é azul. É a tendência de aumento por influência de fato gerador de futuro. Isso permite também que se estime demandas de infraestrutura, por exemplo, de água e esgoto. É uma expectativa de que possa vir ter interesse futuro. Exatamente. Porque eu estou vendo que tem alguns pontos que está até um balãozinho, porque está o vermelho caindo e tal, a expectativa subindo. De mudança, em função disso. Está o vermelho é o agora e a expectativa de futuramente possa aparecer interesse. A infraestrutura que está sendo contratada, isso aí que está em andamento. O fator gerador de futuro que a seta se refere é o que está escrito aqui ao lado. Então significa o seguinte, uma vez pronta a transoceânica, isto deve gerar o aumento ou a queda. Isso que eu ia falar agora, porque de fato é uma rota no trecho da transoceânica. Sim, mas não é à toa, é uma expectativa real. Quer dizer, só que ela é condicionada. Se a obra acabar, se a transoceânica for se tornar de fato o corredor esperado. Então a gente não pode dizer que vai ser assim, porque tudo pode acontecer. A gente chama de fato contador de futuro por isso. Ele é potencialmente estimulante. Então, vamos ver. Assim como a operação urbana consorciada no centro. Se ela ocorrer, né, se ela se efetivar, as coisas poderão se dar dessa forma. Né? E na pendotiva, uma vez aprovado haverá uma tendência de subir, de aumento ali. Né? Então, basicamente é isso o mapa. E na tabela, Ralf, tem as demandas de água e de esgoto correspondentes aí. Essa é a expectativa de crescimento. Ótimo. Região Norte do Sul, maior quantidade de licenciamentos. O mercado imobiliário tem sofrido forte atração nos últimos anos, literalmente nunca. A série histórica do período aponta uma tendência de redução dos licenciamentos.
Considerando a média anual dos licenciamentos, são consideradas regiões da Praia da Bahia, Oceânica e Pendotiba, são áreas de atratividade. Quatro geradores de futuro com uma transação com o povo Pendotiba, ou seja, Beleza, vamos um pouco mais devagar para a gente não já tem. Não, mas é que isso repete o que a gente falou do mapa. O mapa estaria Eu depois sei, dessa sabe o que é? É porque a gente tem um regimento que diz que a gente deve receber o material que a gente vai discutir na reunião com antecedência. Até para a gente poder ver, analisar com calma, para poder discutir. E não só fazer pergunta, tem, não tem, entendeu? E aí você falando mais rápido, isso não é uma coisa simples. Você para o morador que está aqui representado não é fácil. Então, eu vou... Deixa eu só fazer um parênteses, desculpa, Tereza. Responder a professora Regina e alguns outros conselheiros que eu estou vendo aqui que não ouviram a minha fala inicial. Esta é uma primeira apresentação, ainda é uma prévia. Esse documento ainda não está sendo colocado a público. Nós não divulgamos ainda, porque ainda estamos analisando, não só nós, e os próprios coordenadores do projeto, né, os que têm que validar, referendar a Fundação Getúlio Vargas, como os vários secretários das pastas de habitação, de saúde, de educação, etc., que tem que validar e olhar dentro também dos seus números se está batendo, se é isso mesmo, se tem outros fatores geradores, né, de atenção nesse território. Então, mais uma vez, essa é uma primeira, nós vamos apresentar aqui uma segunda vez, ele vai ser colocado a público, nós vamos ter a oportunidade de discutir novamente. É o primeiro, realmente uma primeira apresentação para que vocês tenham noção do que está sendo produzido, do que foi produzido desse momento que a Fundação entrega o produto e que nós imediatamente disponibilizamos para que pensemos juntos. Temos hoje um conselho formado por pessoas técnicas, pessoas que vivem a cidade, pessoas que estão produzindo infraestruturas na cidade. E eu acho que os comentários de hoje, mesmo que ainda seja uma primeira vista, uma primeira visão do assunto, são comentários que poderão nos ajudar. Em seguida será disponibilizado dentro dos prazos legais, dentro dos prazos recomendados. E eu vou falar devagar, e só mais um último comentário. Estes dados nós não estamos divulgando, estamos sendo filmados, mas ainda não são dados. É para a gente passar para o público geral, para a gente discutir entre a gente. E aperfeiçoar o conjunto. A proposta é que o trabalho seja possível. Então, a região norte possui a maior quantidade de licenciamentos e empreendimentos populares. A gente mostra isso na demanda e na oferta. O mercado imobiliário nacional tem sofrido forte atração, principalmente em relação ao nosso orçamento. O Niterói nisso também está sofrendo. A série histórica do período 2012 e 2014, 2 anos, aponta para uma tendência de redução dos licenciamentos residenciais em 4 das 5 regiões, exceto a norte. Considerando a média anual, é outra visão, é média. Já não é essa a história. Considerando a média anual, os licenciamentos estão concentrados em regiões praias da Bahia, Oceânica e Pendotiba. Aqui eu queria chamar uma atençãozinha. É que quando a gente faz esse esforço de ler a cidade, espacializada, de fazer campo, de ir ver, de tentar identificar centralidades emergentes em Niterói, o que a gente quer ver? Quais são as atratividades do lugar? Por que se faz? Por que a produção de uma determinada área, no seu imobiliário, tem uma determinada cara? E essa cara é atraente e tem um determinado tipo de vitalidade local. Outras não têm. Tem produção habitacional, mas não tem vitalidade. O que a gente chama de vitalidade? É o lugar para você estar em público, ter uma boa praça, ter um barzinho, ter um campinho, supermercado, fazer mercadinho, farmácia, padaria. Isso é centro de bairro, que nem todos têm. E onde não tem, é menos atraente. Você pode continuar produzindo, que existe demanda, mas não é atraente ficar lá. E o estar no seu bairro de uma maneira legal, é legal para todo mundo.